Sim, o Montese vai parar durante 12 dias para viver intensamente esses dias de fé e de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Aqui comigo o padre Rafael Maciel, pároco da paróquia de Nossa Senhora Aparecida do Montese. Nós vamos falar aqui sobre uma expressão de fé tão encantadora, que é a fé a Maria, a Nossa Senhora, especificamente a Nossa Senhora Aparecida. Seja muito bem-vindo à Opinião CE e ao programa Entre Assuntos, padre. Eu que agradeço o convite de nós estarmos aqui, de podermos falar sobre essa devoção tão bonita à Mãe de Jesus Cristo, né? E que aqui na cidade de Fortaleza encontra várias nuances, e ali no centro do Montese encontra, que é também centro geográfico da cidade de Fortaleza, toda aquela região do Montese, do aeroporto, né? Encontra também essa característica especial da padroeira do Brasil, né? Que diz tanto aos brasileiros e também a nós que fazemos parte desse grande povo. A gente vai falar sobre fé, sobre histórias, sobre devoção, mas antes de tudo eu queria trazer a informação sobre a festa, que já está quase iniciando e já tem todo um preparativo extenso. Fala um pouco como é que vai ser a celebração dessa data tão importante. Exato, nós vamos agora do dia 1º ao dia 12 de outubro, são 12 dias que eu tenho brincado com o pessoal lá na paróquia, com o pessoal do bairro, né? Sim, o Montese vai parar durante 12 dias para viver intensamente esses dias de fé e de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Nós começamos, de alguma assim, a preparação mais externa, diria, né? Do dia 1º de agosto. Foram 2 meses, estão sendo 2 meses de preparação, com algumas, a gente chama as capelinhas missionárias, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tem girado por várias casas das famílias, são 12 imagens que estão girando, indo visitar as famílias, reunindo as famílias para rezar, indo até a casa de enfermos, de pessoas que já não conseguem mais ir à igreja, para mostrar também essa proximidade da igreja e da mãe que vai ao encontro dos seus filhos. E depois uma outra imagem que a gente deu o nome da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que já tem visitado várias instituições. Fomos ao ICC, fomos ao Instituto Peter Pan, fomos ao Palácio da Abolição e à Casa Civil, fomos ao Fortaleza, fomos ao Ceará e vários outros lugares, escolas, para mostrar que ela é a padroeira do Montese, mas ela também é a padroeira de todos, é a padroeira do Brasil, então ela pode chegar em muitos outros lugares. E aí, tudo isso, eu chamei na paróquia de esquenta, foi o esquenta para a festa, né? Que começaremos no dia 1º de outubro, com a Missa das Rosas, votiva a Santa Teresinha, porque é dia de Santa Teresinha, mas ao mesmo tempo a chegada dessas capelinhas todas voltando para a sede paroquial. E depois, no dia 2, a missa com o hasteamento das bandeiras, da festa e do Vaticano. Depois do dia 3 ao dia 11, às 9 noites de novena, a novena sempre ali às 18h15, seguido da missa, depois as atrações culturais no pátio da igreja, e no dia 12, o grande dia. São 7 missas o dia inteiro, até a grande procissão, ali por volta das 4h30, e no final, a última missa, que esse ano, graças a Deus, será presidida, a missa de encerramento, por Dom Gregório, nosso arcebispo. Padre, nessa sua colocação da programação, houve uma colocação que me tocou profundamente, que é a questão da igreja ir ao encontro dos fiéis, né? Das portas abertas, e não só o fiel adentrar o templo, mas o templo ir ao encontro dos fiéis. A gente vive um mundo tão conturbado, né, de tanta coisa que acontece de forma tão rápida, e eu queria que o senhor trouxesse o que isso representa nesse resgate mesmo da fé, de fazer com que as pessoas parem um pouco, reflitam e mergulhem aí nesse momento de oração e revejam aí suas próprias atitudes. Qual a importância, né, desse grande encontro da igreja com os devotos? Veja, o Papa Francisco falava muito dessa história da igreja
em saída, né, da igreja missionária. O Papa Leão XIV também já tem voltado a esse tema, né, da evangelização, de ir ao encontro das pessoas, provocar o que a igreja chama de a cultura do encontro. E é preciso que a gente, de fato, espere sim que as pessoas venham, mas que haja essa peregrinação também para a igreja. Porém, é preciso que a gente também se diga interessado pelas pessoas, se mostre interessado por elas, de que não é simplesmente que nós, de fato, estamos com as portas abertas da igreja para aqueles que queiram entrar, mas também nós estamos com as portas abertas para poder sair e ir ao encontro das pessoas. E essa motivação, digamos assim, de ir ao encontro, é até para dizer, olha, se alguma coisa aconteceu que você, sei lá, não pôde mais ir à igreja, por uma doença, por causa até da idade, as condições físicas de cada uma, às vezes por causa do seu trabalho, ou porque você tem que ficar cuidando de alguém em casa. Então, isso, pelo contrário, não te afastou, mas nós estamos chegando perto para dizer, você não está longe, nós estamos perto. Então, essa visão de proximidade com as pessoas, ela é muito importante. Eu, por exemplo, eu faço, vou dizer aqui, não tem muito a ver, mas eu faço pilates. E o pilates é ali pertinho de casa, pertinho da igreja. Então eu vou a pé. E no caminho, as pessoas dizem, olha, padre, aproveita aqui e dá uma bênção. Então, essa coisa do caminhar, de estar ali no meio das pessoas, a gente acha que não, mas faz parte desse abraço que muitas vezes as pessoas esperam. É verdade, claro, que nós estamos num mundo que a gente tem medo de se encontrar. Exato. E a gente precisa ir quebrando essas barreiras para dizer, olha, pelo contrário, a gente precisa se encontrar. Às vezes nem dentro de casa as pessoas se encontram mais morando debaixo do mesmo teto. E a visita de Nossa Senhora foi para dizer, ei, vamos acordar para se encontrar todo mundo? Eu estou aqui. Isso é muito forte, muito representativo e necessário, né? Porque às vezes é tanta informação, é tanta coisa acontecendo, que precisa de fato, é uma coisa tão simples, né? É a empatia, é o olhar para o próximo, são preceitos tão básicos, né? De religião mesmo, isso. De cidadania até, e a gente esquece. Né? Isso, digamos, foi o próprio caminho que o Filho de Deus encontrou. A gente celebra isso em todo o Natal. A cada Natal a gente lembra que o Filho de Deus desceu para vir ao encontro dos seres humanos e viveu a nossa vida. Então, se esse foi o caminho que ele fez, e depois, claro, voltou para o céu, se esse caminho foi feito por ele, também é feito por nós. Nós vamos até alguém e depois voltamos. E se quiser, venha conosco, né? Volte também conosco. Porque depois ninguém está obrigado a nada, mas nós fomos lá. Exato. Padre, trazendo agora uma reflexão sobre Nossa Senhora Aparecida, né? É uma festa muito importante, é uma festa para a comunidade católica muito forte, muito representativa, no Brasil principalmente, por ser a nossa padroeira. Né? Essa história, ela tem muitas nuances, né? Ela traz muita representatividade de fé, de devoção, e ela traz uma coisa muito que aproxima muito as pessoas, que é a maternidade, né? A Maria, mãe de Deus, a mãe de Jesus, né? Então, assim, de que forma os cearenses, que nós estamos num estado também muito fervoroso, com muitas devoções, devoção a São Francisco muito ardorosa, Nossa Senhora de Fátima, enfim, como é que se encontra a figura de Nossa Senhora Aparecida dentro desse caldeirão de fé que é o Ceará? Nós estamos no segundo estado mais católico do Brasil. O primeiro é o Piauí, mas nós estamos ali batendo. Ó. E, de verdade, eu acho que todos nós tem um canto agora que está muito comum, dizer assim, que é do Frei Gilson, né? Eu preciso do teu colo de mãe. Então, acho que é um pouco isso. Todos nós precisamos de um colo que nos afague.
daquele carinho, daquela ternura que é própria da mãe, é própria da mulher. E eu acho que no meio das agruras que a gente vive, nós sabemos que o nosso estado, o Nordeste como tal, a gente passou por muitos períodos de seca. Haja vista que tem literatura sobre isso, se a gente pensa no 15 da Raquel de Queiroz. Exato. E do sofrimento mesmo que o nosso povo passou. E que encontrou na fé, eu digo que encontrou na fé e no humor a resistência. E por mais que a fé não seja contrária ao humor, as duas coisas não se... Ao bom humor, as duas coisas não se excluem, pelo contrário. E assim, no meio das dores, saber que tem uma presença materna, de alguém que olha, de alguém que, mesmo que nós não sintamos a presença como nós estamos aqui agora, mas que ela está ali, está olhando, isso a gente diz que é a fé que está movendo o coração. Isso diz assim, eu não estou sozinho. Nossa Senhora, quando apareceu em Guadalupe, no México, ela dizia para o índio Juan Diego, não tenhas medo, não estou eu aqui que sou a tua mãe? Acho que mesmo sem dizer essas palavras, porque Aparecida acontece com o encontro de uma imagem quebrada, né? Mas é como se ela estivesse dizendo, vocês não estão pescando direito, mas eu estou aqui. Continue jogando a rede porque eu estou aqui. E depois a gente sabe que foi a pesca que aconteceu naquele momento, quando os pescadores já não tinham mais esperança de nada, e depois de terem encontrado o corpo e a cabeça, viram que era Nossa Senhora, continuaram jogando a rede, e foi uma pescaria, a melhor pescaria que eles já tiveram. Acho que a história de Nossa Senhora Aparecida ensina para nós, né, cearenses, que, de fato, com ela ali, a esperança, que é aquilo que nós estamos vivendo nesse ano do jubileu de 2025, a esperança não decepciona. No meio das agruras da vida, ela está ali velando por nós. A esperança e a segurança, né? É como se essa figura materna trouxesse, olha, tudo vai dar certo, eu te protejo, né? Eu estou aqui com você. Então, esperança, segurança são colocações que estão precisando ser avivadas, Exato. né? Padre, de que forma Maria traz esse pedido de oração atualmente? De que forma os devotos podem escutar esse clamor por oração e podem se reencontrar aí com a igreja? Olha, a primeira coisa é que ela mesma não desistiu nunca. E no dia da festa de Nossa Senhora Aparecida, o evangelho que a gente lê é aquele das bodas de Caná, em que está para faltar o vinho na festa, e os noivos ficariam numa situação muito difícil. E o vinho, na Sagrada Escritura, ele também tem uma simbologia. O vinho significa alegria. Eu até brinco com o pessoal, tome um pouquinho mais de vinho que você vai ver que fica alegre. Então, o vinho significa alegria. Então, quando ela chega ali, ela está dizendo, olha, meu filho, vai acontecer algo que vai tirar a alegria desse casal, que vai tirar a alegria dessa festa. Aquela resposta que inicialmente a gente imagina que é uma resposta meio truncada de Jesus, o que nós temos a ver com isso, mas no final ela diz, façam tudo o que ele disser. De novo vem aí, né? Ela não desanima diante de uma resposta que parecia ser uma negativa, que na verdade não era. Ele disse, a minha hora ainda não chegou. Ele estava falando da hora da cruz, de quando ele ia se mostrar como o verdadeiro Filho de Deus para todos. Aquela não era a primeira hora, a hora por excelência, mas ele fez. E depois o mestre Sala, o mordomo, né, chega ali e diz assim, olha, como é que você guardou o vinho melhor até agora? A gente serve o vinho melhor, depois quando o pessoal já está meio assim, a gente começa a servir aquele que é o mais ruinzinho, mas você guardou o vinho melhor até agora. Então, eu acho que ela nos ensina a perseverar, porque no final virá o melhor. Melhor do que até nós pedimos, mas virá.
É a esperança, né, padre? É, Padre, tem algumas histórias curiosas, né, que permeiam aí todo essa devoção e essa fé inabalável, digamos assim. E curiosas que eu acho que muita gente até vai se surpreender. Fale um pouco sobre essas histórias, por favor. bem, uma primeira que diz respeito a as duas são históricas, muito históricas. Mas uma primeira diz respeito à princesa Isabel. É quando a situação no Brasil já estava prevendo o fim da monarquia, a princesa sabia que não permaneceria e era muito provável que ela não sucedesse o irmão no trono. Ela então envia um bilhete para Nossa Senhora Aparecida, porque o milagre dos peixes se deu por quê? Porque o imperador ia passar por Guaratinguetá. Então, o regente daquele local pediu que os pescadores pegassem peixe para fazer o jantar do imperador. E foi tudo aquilo, eles encontram a imagem, tem a pesca, e aquilo que parecia ser um jantar fracassado, porque não tinha de jeito nenhum, foi um grande banquete, não só para o imperador, mas para todos os que estavam ali na vila de Guaratinguetá. Então, já havia a devoção a Nossa Senhora Aparecida quando a princesa Isabel já estava adulta, né? Mas prevendo que poderia vir a acontecer, então ela manda um bilhete para Nossa Senhora e ela diz: olha, Senhora, vós sois a rainha do céu e da terra, e eu sou uma rainha da terra, mas eu ouso te oferecer uma réplica da minha pobre coroa, para que a senhora coloque, e se eu não sentar no trono do Brasil, a senhora se sente e reine sobre ele perpetuamente. Quer dizer, para ver como a devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela de fato é muito intrincada na história do povo brasileiro. Fora todos aqueles milagres dos escravos que tiveram as correntes quebradas, sem força nenhuma fisicamente, né? E o que demonstra também essa proximidade dela com aquele mais pobre, aquele que estava escravizado. Mas tem como se ela já tivesse destinada a estar ligada, né, ao povo brasileiro, à nossa história, à nossa gente. E uma outra, que essa é muito interessante, né, para os amantes do futebol, a Copa de 1958, a primeira Copa do Mundo do Brasil, ele foi para a final contra o time da casa, contra a Suíça. Suíça e Brasil vestiam amarelo. Então, no sorteio, o time da casa ficou com a cor amarela. E o Brasil teria que escolher uma outra cor para poder jogar a partida, a final da Copa do Mundo. Já tinha acontecido de uma vez, por uma data comemorativa, o Brasil ter usado a camisa azul. Mas foi uma partida quase que interna ali, uma coisa muito simples, que não chamou muita atenção. Quase que eram camisas de treino, só para... E o Brasil teve que abdicar do amarelo. Então, só que eles não tinham levado camisas de outra cor. Não tinham levado camisas azuis, porque não havia uma segunda cor oficial de camisa. Aquela tinha sido uma coisa muito esporádica. Então eles disseram: azul. Nós já vestimos uma vez, só que eles saíram procurando camisas azuis em todo o comércio, até fazer a quantidade, não eram nem todas iguais de material, para poder fazer a quantidade para os jogadores poderem participar da final. Pegaram as camisas amarelas reservas, saíram recortando os números para costurar nas camisas azuis. Nossa! E o treinador disse: a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é azul. Portanto, nós vamos jogar com o manto de Nossa Senhora Aparecida sobre nós. E o Brasil ganhou, então, a Copa de 58. Olha isso. Para ver, de fato, como em tantos aspectos da vida do Brasil, ela está ali. Presente.
ela estava presente no primeiro campeonato do mundo do Brasil. É coisa que às vezes pouca gente sabe, porque não se espalham assim as histórias, mas que foi um fato real. Então, eu até quando estive agora visitando um dos times de futebol, eu contei essa história. Que eu disse, olha, isso tem a ver com vocês. E qual foi a reação, padre? Eles olhavam assim, espantados, porque eles não sabiam, né? Dificilmente se contam assim essas histórias, não chegaram, às vezes vão ficando perdidas. E eles olhavam assim como quem diz, é verdade isso? E causa admiração, né? Saber que há algo de Nossa Senhora que está tão presente em algo que é digamos, é uma das paixões do povo brasileiro, que é o futebol. Estou achando que está na hora da seleção começar a vestir azul de novo. Olha só, eu acho que vai ter disputa por essa cor, viu? Padre, trazendo um pouco agora para o cenário da festa novamente, o Montese já está respirando, né? Essa atmosfera religiosa, já está se preparando, já está na expectativa, e a gente sabe que verdadeiramente as pessoas se envolvem, né? As pessoas da paróquia se envolvem e ajudam e vestem a camisa de fato. Azul, né? Camisa azul. Então, eu queria saber como é que é o envolvimento da cidade como um todo. Há uma mobilização nesse sentido? A igreja se comunica com as outras paróquias? E como é que é feita essa interação para que realmente seja uma grande festa, né? Bem, eu, antes de ser o pároco ali do Montese, em algumas ocasiões eu fui convidado para no dia 12 celebrar, porque o dia 12, propriamente dito, são 7 missas que acontecem, né? A procissão e a última é a missa com o arcebispo. Então, eu já tinha ido celebrar uma outra vez em alguns horários que tinham me chamado como padre convidado. E eu olhava aquela multidão de gente em pleno dia 12. E aí você começa a perguntar, porque todo dia 12 de cada mês, nós temos um dia especial voltado à devoção à Nossa Senhora Aparecida. E aí, quando a gente tem missa de manhã cedo, 6h30, missa meio-dia, missa 7 da noite, e a gente pergunta, quem vem de fora? Um tanto de gente que vem de fora, às vezes de cidades aqui vizinhas. Então, certamente pessoas que não conseguem, sei lá, ir à Aparecida do Norte, mas são aqui do Ceará e dizem, eu vou à Aparecida lá em Fortaleza. Então, o povo do Montese, de fato, já está no clima. E as pessoas, inclusive por aquilo que a gente vai colocando nas redes sociais, aquilo que a paróquia vai anunciando, e porque já tem o costume de ir ao Montese, nesse dia 12, o povo já começa a ficar na expectativa. A gente passa num lugar, passa no outro, às vezes um padre convida para ir na paróquia dele celebrar uma missa e diz assim, e aí, como é que está o preparativo da festa? Já está tudo ficando pronto? Então, de algum modo, o povo da cidade que tem a paróquia, a igreja do Montese, a igreja matriz, como uma espécie de referência da devoção, da referência mais antiga de devoção, a Nossa Senhora Aparecida aqui na cidade. Então o povo tem a tradição de confluir para ali no dia da padroeira do Brasil. É claro, existe uma igreja, existe outra com a mesma nomenclatura, com a mesma patrocínio de Nossa Senhora, mas a igreja de referência é aqui dentro da cidade para a devoção à Nossa Senhora, na devoção à Nossa Senhora Aparecida, ficou aquela que era chamada igrejinha, que começou há muitos anos atrás. A paróquia hoje tem 66, vai fazer 67 anos, mas antes disso havia o que chamava igrejinha, que é hoje onde está a pista do aeroporto. Sim. Então precisaram, por causa da Segunda Guerra, precisaram derrubar aquela igreja e ceder um outro espaço para a construção de uma outra igreja, que é onde está hoje a nossa atual matriz. Então, ainda tem muita gente na cidade de Fortaleza que chama a matriz de igrejinha. Ah, o senhor é o padre lá da igrejinha? Ou seja, a igrejinha sempre foi a igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, as pessoas já de muitos anos se acostumaram a ir para ali e a gente vê que é algo que vai passando de geração em geração e, ao mesmo tempo, atrai o pessoal dessa circunvizinhança de Fortaleza. Se a gente tem uma senhora que diz assim, todos os anos eu venho do Piauí para essa festa daqui. Então, de fato, claro, essa, entre outras, que a gente
que às vezes a gente no dia 12 não tem condições de falar com todo mundo, porque é muita gente. Mas se as pessoas vão dizendo, eu vim de tal lugar, eu vim de tal lugar, eu vim de tal município, eu vim de tal cidade, eu vim da paróquia tal, que é aqui dentro de Fortaleza. Então a gente, de fato, ela se tornou, naquilo que se refere a Nossa Senhora Aparecida, né, uma espécie de centro de peregrinação. O que a gente popularmente, na boca das pessoas, já chamam de santuário. Sim. Por si só, as pessoas já costumaram chamar a igrejinha de santuário Nossa Senhora Aparecida. E quem sabe isso uma hora sai de verdade, seja como decreto, né? Padre, eu queria trazer uma última colocação, uma última pergunta e um pedido de reflexão. Não à toa também, o dia 12 é o dia das crianças. Sim. Né? A gente falou sobre maternidade, sobre fé, sobre essa esperança e essa segurança, né? como vários aspectos que a gente reflete nesse momento. Eu queria que o senhor trouxesse aí também essa simbologia, né, o que representa isso para o Dia da Criança, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que relação a gente faz sobre isso para refletir? Bem, quando geralmente falar de criança e falar de maternidade, às vezes é quase a mesma coisa, né? Então, ali na paróquia, tem muitas crianças que vão à missa com seus pais. E é incrível a referência que elas têm, seja o pai, mas seja a mãe. Às vezes é a mãe que traz a criança, quando no final da missa eu digo, venham as crianças aqui para o altar. Geralmente vem ali a mãe com a criança, ou a criança fica assim de olho, procurando cadê a mãe ou cadê o pai. Eu acho que essa questão da ternura feminina, desse lado materno, e essa feliz coincidência de que no Dia das Crianças a gente celebre o título, um dos títulos da mãe da igreja, da mãe de Nosso Senhor, que é Nossa Senhora Aparecida, se encontram. Inclusive, é interessante porque há poucos dias atrás, no dia 7 de setembro, o Papa Leão, em Roma, canonizou o jovem, o adolescente Carlo Acutis, São Carlo Acutis. E o dia litúrgico do Carlo Acutis é 12 de outubro. Nossa. Né? E é um adolescente, alguém que morreu com 15 anos, quer dizer, tinha acabado de sair ali da fase infantil, estava já ali na meia adolescência. Não sei se a psicologia diria que hoje é meia adolescência, mas simbolicamente, sim, né? Mas é interessante porque a gente vê ali um jovem, um adolescente que tinha um amor imenso por Nossa Senhora, e para nós brasileiros a coincidência da memória litúrgica, que foi o dia que ele morreu, o 12 de outubro, é a memória litúrgica de São Carlo Acutis, para nós com a memória litúrgica de Nossa Senhora Aparecida. É tanto que eu fiz o pedido ao santuário da expoliação em Assis, onde está o corpo do Carlo Acutis, se eles nos cederiam também uma relíquia dele para manter na nossa igreja, no nosso santuário. E chegou a relíquia. Ainda não está em exposição, que a gente vai preparar um nichozinho, um local para que ela possa ficar. Para dar essa relação dela com as crianças e os adolescentes, com a juventude, para dizer, olha, essa nossa mãe, que já tem mais de 2000 anos e que está no céu intercedendo por nós, essa nossa mãe, que a sua imagenzinha foi encontrada há 308 anos lá no Rio, em Aparecida do Norte, essa mãe, ela é tão jovem quanto vocês. E ela quer participar desse fazer-se criança e dessa juventude que vocês têm na alma. Então é um pouco essa relação, quer dizer, o infantil, quando Jesus diz, só entrará no céu quem se fizer como uma criança. E a mãe de Jesus nos ensina isso. Tem um canto do Padre Zezinho que é muito bonito, que ele diz assim, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, ou seja, ela que educou a criança. Ela que educou aquele menino que na eternidade era filho de Deus, é filho de Deus. Mas quando se fez homem, ele não sabia como era ser homem. E foi ela
junto com São José, que ensinaram aquela criancinha a dar os primeiros passos, a ler e a escrever, a ser temente ao seu Pai do céu. Ou seja, ela estava ali acompanhando, como mãe, como protetora e como educadora. E certamente, quando o menino Jesus talvez fez uma travessurazinha, ela deve ter chamado ali a atenção dele, né? Então, porque faz parte da educação. Então, essa relação dela com a criança começa com a criança que era o filho, o próprio filho dela. Padre, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um convite, reforçasse esse convite para que toda a comunidade católica participe desse festejo e possa viver esse momento de fé que está tão pertinho e já está todo mundo nesse clima e nesse ritmo. Bem, então, primeiro eu agradeço a oportunidade de termos tido essa conversa tão bonita aqui e fica o convite, né, para aqueles que queiram estar conosco do dia 1º ao dia 12 de outubro. A nossa programação está nas nossas redes sociais, também procurando pela paróquia, lá tem a programação inteira, também com as atrações culturais. A gente vai ter um dia com o Cosme, que é um artista católico, outro dia com Kelly Patrícia, Eros Biondini, outras bandas, outros artistas seculares que também estarão lá animando o nosso povo, com os mais variados ritmos musicais, e convidar para que a gente possa fazer dessa festa de Nossa Senhora Aparecida também uma verdade daquilo que ela mesma disse no Evangelho. Eis que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque Ele, o Todo-Poderoso, Ele fez em mim maravilhas. E a gente quer dizer isso para as pessoas dessa cidade e todos aqueles que vierem de fora participar conosco. Que maravilha. Então, que seja um sucesso e uma explosão de fé e devoção. Muito Amém. Obrigada, Padre, pelas informações, sucesso na festa e seja sempre muito bem-vindo à Opinião CE. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. A gente fica por aqui e até a próxima.